Fala pessoal, eu sou o Daniel aqui do Taberna Geek e o vídeo de hoje é sobre The Witcher, exclusivamente sobre o teaser que saiu aí da segunda temporada focado no Geralt. Nessa sexta, provavelmente deve sair o teaser aí da Yennefer, acompanhando Ciri, Geralt e Yennefer para essa segunda temporada e com certeza vai ter análise aqui também. Esse teaser tem algumas imagens que dá para trazer algumas noções aí do arco do Geralt na segunda temporada, que não é um arco tão focado nele provavelmente, já que a Ciri é a figura de destaque, mas mesmo assim há boas imagens e eu vou estar comentando aqui sobre esse teaser, então bora lá. Se eu ficar olhando para o lado é porque eu estou olhando as imagens aqui e comentando em cima, tem algumas anotações aqui também, para não perder nada. A primeira imagem que eu estou colocando aí na tela para vocês, que é o primeiro take do teaser, é o Geralt aí num local com a janela atrás, e se você perceber, ele tem aquela faixa na perna ainda, aquela faixa do machucado que ele recebe lá bem no final da primeira temporada, ou seja, essa cena com certeza é pouco tempo após, né, os acontecimentos que ocorrem ali no final da Batalha de Sodden, o Geralt encontrando com a Ciri, e provavelmente deve ser a adaptação do que a gente conhece lá dos livros. Esse conto é lá do primeiro livro, que se chama Um Grão de Veracidade. Eu fiz até algumas anotações aqui, que é quando o Geralt encontra o Nivellen, que é meio um homem, um lobo, tem todo um arco desenvolvido ali. Provavelmente já haviam, né, falado que esse conto seria aí adaptado logo no início da segunda temporada, e esses contos eu tenho a impressão que foram levados, né, para essa segunda temporada da série para dar mais tempo de tela para o Henry Cavill, para ele conseguir aí aproveitar essa segunda temporada, já que, como eu falei, o arco dessa segunda parte provavelmente deve ser focado na Ciri. Agora, passando para a segunda imagem, deixa eu passar aqui, a gente tem aparentemente a Ciri ali, a gente consegue perceber que é ela por causa do cabelo branco, o vestido também que é bem semelhante às imagens do teaser da Ciri, e temos uma pessoa encapuzada. Inicialmente dava-se a entender que poderia ser a atriz, né? Porque a atriz ela encontra com a Ciri nesse caminho para Kaer Morhen, e chegando em Kaer Morhen, ela e a Ciri têm todo esse contato por lá, que é um ponto muito importante. A atriz nesse treinamento da Ciri provavelmente deve ter um destaque nessa segunda temporada, mas parece que não é ela, por causa da vestimenta da Ciri. Quando a atriz encontra a Ciri ela tá vestida meio mulambada, meio com as roupas lá de menino, né? Porque vocês sabem, os bruxos são acostumados com os meninos, e quando recebem uma menina aí, lidaram aí do mesmo jeito que lidavam com as crianças lá do sexo masculino. Mas aí a Ciri ela tá até arrumadinha com vestido e que aparenta ser o Geralt. Não sei, pode ser o Geralt, outro bruxo também lá em Kaer Morhen, mas a ambientação lembra e parece ser remetida a Kaer Morhen mesmo, mas essa segunda pessoa encapuzada não dá para saber muito bem, mas eu aposto que é o Geralt ali em algum momento, algum treinamento com a Ciri. Aí, passando para a próxima imagem, o próximo take, a gente tem uma pessoa acorrentada, que segundo alguns boatos, alguns vazamentos que tiveram aí da segunda temporada, aparentemente é o Cahir. O Cahir, que é aquele guerreiro lá, soldado nilfgaardiano que aparece lá em Cintra, que incomoda a Ciri nos sonhos dela. E o Cahir, ele é acorrentado nesse momento, provavelmente deve ser porque quando Nilfgaard perde aquela batalha de Sodden, aquela batalha que a gente vê no episódio final da primeira temporada, o Cahir é meio que considerado ali um cara que fracassou, né, naquela missão dele. Então ele recebe algumas punições aí por parte do Emir de Nilfgaard, que é o imperador, e depois de um tempo ele ressurge e volta ao combate ali, o Cahir que sempre perseguiu a Ciri. Então aparentemente essa pessoa acorrentada é ele, segundo alguns boatos, alguns vazamentos, mas nada certo também. Passando para o take seguinte, a gente tem alguém segurando o medalhão da Escola do Lobo, que é a escola
do Geralt. Esse medalhão aí, você vai perceber que está sem corrente, está sem nada, pode ser uma imagem meio solta, mas pode ser relacionada também a uma questão que saíram, né, alguns vazamentos e alguns tipos de cenas que foram gravadas na segunda temporada, e isso é um acontecimento que envolve o Eskel, um acontecimento que ele é alterado em relação aos livros, aparentemente, né, segundo as descrições que houveram em relação à gravação dessa cena e desse personagem também envolvido, mas, enfim, é um acontecimento bem chocante, pesado, que se for trazer para a série vai ser uma modificação muito brusca no arco que a gente tem dos livros, na história desse personagem dos livros, na verdade, e essa pessoa segurando esse medalhão pode significar uma forma de estar entregando para alguém, ou também uma questão de alguma cerimônia, enfim, eu não vou ficar dando muitos detalhes para não dar um spoiler por aqui. Indo para o próximo take, essa imagem que me deixou mais intrigado, eu não consegui identificar muito bem quem que é essa pessoa que aparece aí numa espécie, ou num corredor de um castelo, ou numa esquina, não sei, tem algumas ruínas ali meio de lado, foi muito difícil de identificar. Só que aí eu até listei 3 prováveis pessoas que eu creio que talvez seja. Um deles é o Rience. O Rience é um mago, né, que vai aparecer aí nessa segunda temporada, um feiticeiro aí que persegue a Ciri, pode ser ele por causa de toda a capa preta, aparentemente também tem um cabelo longo, médio, né, longo ali, o cabelo mais solto, pode ser o Rience, que é esse feiticeiro que está em busca da Ciri. Tem um lance que ocorre com os irmãos Michelet, alguma coisa assim, não sei qual é a pronúncia correta, que o Rience contrata eles para atacar o Geralt, e ocorre aí num beco, na esquina meio escura. Nessa imagem, quem sabe possa ser um beco ali com algumas ruínas de lado, não dá para reparar também muito bem, mas tem algumas entradas, quem sabe possa ser um desses irmãos. Eu tô chutando longe, né? É uma probabilidade um pouco baixa, mas eu não vou deixar de descartar. E por último, o último que eu coloquei nessa terceira opção é ser o Eskel, que é um bruxo também. Quando o Geralt ele chega com a Ciri lá em Kaer Morhen, o Eskel que meio que faz uma espécie de recepção para eles, onde o Geralt mais a Ciri, eles entram lá num corredor, num lugar estranho, bem escuro, e o Eskel chega lá com um lampião, a lamparina lá acendendo com fogo, iluminando tudo e levando eles para dentro do castelo de Kaer Morhen. Então, quem sabe pode ser ele também, mas é um chute, como eu falei, imagens bem rápidas, a gente está aqui chutando e teorizando por cima. E aí, esse take aqui também ela é muito interessante, porque a gente tem uma mão ali segurando algumas flores e um filete de sangue no chão. Para explicar, eu fiz até umas anotações aqui. No livro 3, o Geralt mais a Ciri, eles chegam aí em um palácio élfico, onde que tem lá algumas ruínas desse palácio, bem antigo mesmo dos elfos. Os elfos fazem visita por lá, por isso que acaba rolando isso. Essa visita ela acontece porque o Geralt, a Triss e a Ciri indo a caminho do templo de Melitele, a Triss ela acaba passando mal, então chega um momento em que o Geralt, a Triss e a Ciri, eles acabam se juntando aí a um grupo de anões, aqueles mesmos anões que aparecem lá na primeira temporada, Yarpezingren, entre outros, e vai nessa caravana junto com eles. Até que chega um momento em que a Ciri ela vai cavalgar na frente, né? Ela tá fazendo um pouco da perícia ali do terreno para ver se tem alguém, se tem um elfo, porque os elfos, esse grupo de elfos, os Scoia'tael, eles estão atacando os humanos, né? Porque há meio alguma guerra entre humanos e inumanos. Se você ver a análise do primeiro teaser da Ciri, você vai conseguir entender um pouco isso, porque eu explico um pouco disso também por cima. E chega um momento em que o Geralt e a Ciri entram nesse palácio élfico, contam um pouco da história da Erilena, é isso mesmo? Elirina, que é o nome dela, que é uma heroína élfica de 200 anos atrás, que iniciou uma rebelião contra os humanos. Então tem toda a história por cima e provavelmente The Witcher deve aproveitar nessa segunda temporada. Aí chega um momento em que a Ciri ela pega uma rosa, assim, alguma coisa do tipo, e no paletó, no casaco dela, e corta o dedo. E nesse corte de dedo até descreve lá, olha, a Ciri cortou o dedo, isso é um filete de sangue. É bem parecido
com a descrição, né, dos livros, trazendo para essa imagem alguém com a mão numa folha, um corte de sangue, talvez, provavelmente deve ser a Ciri se cortando aí, e a Ciri, com todos os poderes mágicos que ela tem, ela meio que tem uma visão de algo que está acontecendo em outro local, então provavelmente deve ser esse contexto. Passando para o próximo take, a gente tem esse take que provavelmente é em Kaer Morhen, a gente vê os copos aí dos bruxos, parece que tem os bruxos ali também, e deve ser referente a uma cena também envolvendo a Ciri. Porque o que acontece? A Ciri, ela tem todo um lance envolvendo magia, ela é considerada uma fonte onde do nada vem sei lá, cara, um espírito, alguma coisa, e desperta nela algumas palavras, onde ela entra em transe e começa a falar várias coisas, fazer algumas coisas proféticas. Não dá para explicar tudo aqui nesse vídeo. E ocorre um lance que quando a atriz está lá em Kaer Morhen, ela começa a querer entender isso, né? Da questão da fonte da Ciri, ela também tem um interesse em entrar dentro desse círculo mágico que a Ciri cria aí, dessa questão de transe que ela entra mesmo. E os bruxos explicam que a primeira vez que eles percebem que a Ciri pode ser uma fonte, que ela tem um contato com a magia, é quando ela bebe um tipo de bebida lá bruxa com algumas porções naturais que os bruxos bebem e ela entra em transe. Aí a atriz, muito curiosa para querer saber isso, chega um momento em que a Ciri entra, né, nessa sala onde está a atriz, os bruxos bebendo e comendo, e a Ciri pede um copo d'água, fala que está com muita sede, que quer beber. Aí o Eskel vai pegar esse copo d'água para dar para a Ciri, só que a atriz meio que interrompe ele e pega o copo dela que tem essa porção mágica e dá para a Ciri beber, sabendo que a Ciri vai entrar nessa transe dela, né? Então a Ciri bebe, entra num transe todo mágico lá, começa a falar algumas palavras, tem alguns movimentos e a atriz tenta entrar em contato com essa fonte mágica que está no corpo da Ciri. Então provavelmente deve ser essa cena, esse take aí com os copos não foi colocado à toa, tem todo esse envolvimento nesse sentido. No próximo take, a gente vê aí o que aparentemente é o Geralt encostado aí de costas no Vesemir, que vai ser introduzido nessa segunda temporada também. Temos essa mão, né, esse vestido verde, que é a atriz, vou estar colocando a imagem na tela aí também da atriz, a atriz tem esse vestido verde também, encostando na mão de alguém que é provavelmente o Geralt. A atriz e o Geralt, eles têm um relacionamento não recíproco, que é o quê? O Geralt, ele só tem os olhos para Yennefer e a atriz gosta muito, não é que ama de paixão, mas tem um sentimento muito forte que quando ele encontra com ela, isso é despertado nela, né? Isso é despertado na atriz, então tem todo esse lance, provavelmente deve ser aí esse encontro de Triss e Geralt lá em Kaer Morhen, a atriz querendo tirar uma casquinha e o Geralt meio, esse negócio aqui não, eu sou mais a Yennefer. No próximo take, a gente tem o que aparentemente é a representação aí do conto Um Fragmento de Gelo, que se não me engano ele aparece lá no livro 2. É um conto onde o Geralt ele tem a sensação de ser corneado pela Yennefer. O que acontece? Ele e a Yennefer estão numa cidade lá, uma cidade bem estranha por sinal, e essa mesma cidade é a cidade que o Istredd, aquele feiticeiro que aparece lá na primeira temporada, que faz esse treinamento lá junto com a Yennefer lá na escola de magia inicialmente, e o Istredd tá lá meio que trabalhando, fazendo algumas escavações por lá. E a Yennefer meio que divide o tempo dela ficando com Geralt, aí do nada ela dá uma sumida, ela vai, fica lá e tem os seus lances lá com o Istredd, então faz os dois de bobo basicamente, mas como Geralt está com ela nesse momento, então Geralt ele meio que tem a sensação aí de ser corneado, que é esse conto Um Fragmento de Gelo. E aí chega um momento em que o Geralt meio que vai conversar com o Istredd, né, acertar umas contas e ninguém quer abrir mão da Yennefer. Eles entram numa discussão ferrenha, uma discussão bem quente e engraçada e que tem as maiores ofensas com classe que a gente pode perceber e as ofensas também mais sem classe, mais profundas, mais sujas, que um poderia se deferir ao outro. Então tomara que esse diálogo seja adaptado aí na série. Esses são os takes aí que eu separei, espero que tenham ficado um pouco explicado esse teaser do Geralt e alguns acontecimentos que devem rolar a partir dessas imagens que temos aí. Como eu disse, o foco principal dessa segunda temporada provavelmente é a Ciri. O Geralt vai ter algumas coisas adicionadas ao enredo dele, mas ele não é o foco
principal dessa temporada, mas enfim, o Geralt, é o Henry Cavill, então assim, não pode desperdiçar o arco e quem é esse personagem, e teremos ele com certeza em alguns pontos bem interessantes nessa segunda temporada. Se você gostou desse vídeo, galera, é só deixar o like para fortalecer, ajuda muito esse vídeo a atingir mais pessoas e conseguir entender um pouco do que vai rolar nessa segunda parte de The Witcher, então deixa um like aí que é muito importante. Também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, isso ajuda demais, pois mais conteúdos de The Witcher serão distribuídos aqui, principalmente quando sair esse provável teaser da Yennefer, por isso é importante que você se inscreva. Eu estou deixando meu Instagram aqui embaixo da tela, @danielalves.bart, na descrição também tem um link, dá uma passada lá e uma seguida pode mandar mensagem que eu troco ideia com todos. É isso, muito obrigado, valeu e fui!